Olá, pessoal! Chegamos a mais um encontro de networking aqui da Palestrantes do Brasil. Vocês sabem que todos os meses nós temos um encontro com um dos nossos amigos palestrantes e no grupo do WhatsApp já somos mais de 192, onde eu convido um palestrante que tem um tema que vai agregar para todos nós. E hoje eu tenho a honra, né, e a felicidade de passar o palco para o meu amigo Bruno Chagas. Bruno, muito obrigado por ter aceito aí o convite para compartilhar um pouquinho sobre vendas. O palco é seu, meu amigo. Boa noite, Mauro. Boa noite, palestrantes do Brasil. É uma honra estar aqui nesse palco, trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho de alguns anos na trajetória comercial. Não vim ensinar ninguém a vender, pelo amor de Deus, aqui, porque aqui tem professores, tem mestres, tem doutores, tem autoridades em vendas nessa sala, pessoas que eu tenho assistido às aulas e me sinto um eterno aprendiz, um eterno aluno. O Samuel, por exemplo, eu acho que ele tem de horas de treinamento, deve ser a minha idade, viu, Samuel? Não é tirando o sarro, não, eu sou um cara que tem uma história gigante. Mas eu estou muito feliz de participar desse grupo, me sinto honrado. A pessoa simples do Mauro, agradecer de coração o Mauro Moraes, com a equipe, o staff todo completo. Pessoa prestativa, eu tenho que enfatizar isso, porque isso é uma coisa que eu amo servir os clientes, as pessoas. Então, quando você tem uma resposta rápida, você tem uma atenção de um contato, isso tem que ficar claro. Então, Mauro, gratidão pela sua atenção, pelo seu amor em servir o próximo. É muito honroso trabalhar contigo e eu me sinto assim abençoado por fazer parte desse grupo. E cada vez mais aprendendo com colegas aqui. Então, hoje vai ser um dia que eu vou entregar um conteúdo que eu faço no dia a dia da minha vida. Eu sou um executivo de vendas no cargo, mas sou um eterno vendedor e um eterno aprendiz. Vendas não é dom, vendas não é instinto. Eu sempre falo, eu trabalho numa empresa de 1.200 vendedores. Para quem não conhece, a Wurth do Brasil, WURTH, é uma empresa que possui 80 mil vendedores em todos os 80 países deste mundo, onde 50% da força são vendedores, ou seja, de 80 mil funcionários, 40 mil são vendedores. E eu aprendi uma coisa ao longo desses 20 anos de trajetória, que a venda é processo de venda. Então, papel e caneta aí na mão, eu estou com papel e caneta aqui na mão, ó. Já começa a anotar aí que nós vamos, sem blá 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 e sem delongas, já vamos começar a falar do processo de venda, porque tempo é dinheiro e nós temos um cronômetro aqui na tela, onde o Mauro vai ligar o maçarico de mim se eu não entregar o negócio certinho. Agora, antes de começar o processo de venda, vocês têm que seguir os palestrantes pobrinhos igual eu, assim, entendeu? Porque tem poucos seguidores, 1.250 seguidores. Eu nem existia no digital em 2022. Até janeiro de 2023 eu não existia, eu era um fantasma. Mas aí alguém me motivou a escrever, falou, não, Bruno, começa a gravar uns vídeos lá, coloca alguma coisa lá que você precisa existir. Diferente de vocês que já estavam já no digital, a grande maioria aqui. Então, assim, @palestrante Bruno Chagas lá no Instagram. Me sigam, por favor. Eu vou dar 30 segundos aí, pelo menos, para vocês pegar o celular. Pegue o celular, porque vocês não vão seguir. 30 segundos, pelo menos de silêncio, vou ficar quietinho para vocês pegar o celular e me seguir, porque às vezes eu vou numa palestra de 150 pessoas, na hora que pega o celular, o pessoal aperta e clica no seguir. Porque se mandar seguir no final, não vai seguir, entendeu? Então, 30 segundos, ficarei de boca calada. Pega o celular na mão. O pessoal tá com o celular na mão aí, ó. Levanta o celular aí, ó. E mostra, e ajuda os pobres na terra aí, viu? Segue aí. A palestrante Bruno Chagas, por favor. Eu já sigo o Brunão. Eu vi, você eu te sigo também, bacana. Agora o Mauro Moral, me segue. Cleverson, acho que não. Ribeiro. Tem o Juliano Kimura e os demais colegas aí. Já Já sigo. estou seguindo agora. Eu estava seguindo o Bruno Bacana, já. pessoal. Vamos lá, pessoal. Antes de começar a te falar do processo de venda, por que eu falo isso? Quando você pega uma caneta para vender, é igual o lobo de Wall Street. Eu sempre gosto de treinar os vendedores durante toda essa trajetória e falar para qualquer vendedor. O cara às vezes trabalhou no ramo de bebidas, porque nós vendemos produto, nós vendemos serviço, nós vendemos uma ideia e nós vendemos até o preço da nossa liberdade. Pode ser ela na CLT ou não na CLT, empreendendo no mundo dos negócios. Agora, quando você pede para alguém vender uma caneta, muitas das vezes você identifica que o cara não sabe fazer processo
de venda. Então hoje nós vamos anotar aí 10 passos, ou se vocês quiserem anotar 10 pilares, não tem também nenhum problema, ou 10 processos para a pessoa se tornar um campeão de vendas. Eu sempre me achei o cara mais limitado de uma empresa de 1.200 vendedores, mas ao longo dos anos eu percebi que os vendedores que tinham mais sucesso eram vendedores que sabiam fazer perguntas. E uma das coisas que eu gostaria de começar a falar, que nas grandes literaturas de vendedores, que 80% do sucesso do vendedor é escuta ativa. 80% do sucesso de qualquer vendedor de seguro, produto, imagem, é escuta ativa. E 20% é falar, é o verbo falar, ou seja, perguntas. Então, vamos para o primeiro processo. Mas antes de falar do processo, eu trabalhei na Vurt durante 13 anos. Aliás, durante 7 anos na área técnica. E toda vez que eu acompanhava os vendedores, eu percebia que os vendedores não criavam conexão com os clientes. Eu sempre pensava assim, poxa, se eu tiver de frente com esse cliente, o que eu faria se fosse o vendedor do momento? E eu comecei, pouco a pouco, a escrever isso aí. E 3 coisas que eu gostaria de colocar aqui que eu uso, que me tornou, graças a Deus, sem mérito nenhum. Isso é trabalho, isso é processo. Se tornar um tricampeão de vendas em uma empresa de 1.200 vendedores. Ou seja, 1.200 vendedores de porta em porta em 26 estados e um Distrito Federal. Eu consegui a façanha de ganhar em 2016 como campeão nacional a somatória dos 12 meses, em 2020, em 2016, 2018 e 2022 e agora 2023, pelo que me passaram agora a boa notícia, que é o tetracampeão. Vou ter que escrever outro livro, viu, Mauro? Eu já ganhei mais outro agora. E isso não é porque eu sou bom. Eu sou um cara muito limitado. Então, assim, o que eu vou entregar de conteúdo, eu quero que vocês anotem que eu vou soltar aquilo que eu uso diariamente. Não é o que eu uso, o que eu escutei. Eu faço isso e funciona. O primeiro passo para você fazer um processo de venda se chama o quê? O rapport. O rapport eu classifico de uma forma bem simples. Nós temos o olho no olho. Se você tentar identificar nos olhos da pessoa a cor dos olhos por exemplo, do meu amigo Ribeiro, do Cleverson, eu posso olhar para ele mesmo no digital, de forma virtual, ou na forma presencial, eu sempre procuro descobrir a cor dos olhos das pessoas. Isso é uma forma que eu tenho de criar uma conexão visual e, de fato, assim, a pessoa olho no olho, aquela conexão antiga. E o segundo ponto que eu gosto de usar muito no rapport com a conexão forte é o sorriso. Às vezes você chega na recepção de uma empresa, você sorri para o porteiro de uma obra, você sorri para o porteiro de um condomínio. Então, o sorrir, o abrir os dentes mesmo, é um fato como você olhasse no espelho e você falasse a palavra ótimo. Faz o teste, conta uns 10 segundos, falar a palavra ótimo no espelho. Então são duas coisas básicas, porque nós não podemos entrar muito técnico. Imagine que vocês aqui são os meus vendedores e eu não quero saber se vocês são empresários, tal. Eu preciso treinar vocês na minha empresa. Não importa se vocês foram contratados para vender produto e serviço. Eu falo para vocês, o primeiro processo é a sintonia, o rapport. O que seria o rapport? Olho no olho, sorriso e colocar o cliente no centro das atenções. Esse é o mais importante das 3. Porque se você não colocar o cliente no centro das atenções, ele de fato não vai se sentir o quê? Interessante. Ele não é interessante para ti. Então, 3 passos fundamentais: olho no olho, o sorriso bonito. As mulheres usam muito bem isso, né? E a parte de colocar o cliente no centro das atenções. E quando eu começo a fazer isso, eu sempre falo o seguinte: por que escuta ativa? Se eu fizer aqui uma atividade bem simples, eu vou fazer uma brincadeira aqui da escuta ativa, tá? É bem simples, porque o escutar tem que ser escutado com o cérebro, com a caixa. A informação, se eu falo o nome do Mauro Moraes, de repente eu falo Mauro Moraes, mas entra no ouvido e sai pelo outro. Quando eu falo Mauro Moraes e eu falo, Mauro, desculpa, eu tô ficando velho, eu não memorizei o teu nome, não é que eu tô ficando velho. Muitas das vezes eu não escutei com o cérebro. Mas, por exemplo, eu quero fazer aqui, vocês estão olhando para a tela aqui, ó, prestem bem atenção. Vou fazer uma interação bem simples. E vocês fazem, por favor, olhem para mim. Vamos lá. É escuta ativa, vamos ver se vocês estão antenados. Tem uns aqui que já sabem, mas finge que não sabe, entendeu? Para participar. Levanta a mão vocês todos aí. Primeiro, levanta a mão, todos na sala. Tô vendo a carinha de vocês. Primeiro passo, levantar a mão. Certo? Olha, vocês estão espertos, hein? Segundo passo, não dá para olhar, né? Vocês vão ter que ficar de pé. Põe a mão na barriga. Segundo passo, põe a mão na barriga. Segundo passo. Colocou a mão na barriga?
Primeiro passo, levantou a mão. Segundo, mão na barriga. Terceiro, coloca a mão no pescoço. Cadê a mão no pescoço? Terceiro passo, mão no pescoço. Bacana. Agora, coloca a mão na nuca. Rapaz, o nível aqui realmente é diferenciado. Então, assim, o que que é isso? Isso, ok, sensacional. Isso é uma forma que você tem de interagir, porque às vezes eu posso colocar a mão aqui na testa, e isso na verdade eu revelo, né? E tem gente assim, coloque a mão na nuca, e você coloca a mão na testa. Isso é uma forma que você tem para ver se a pessoa está concentrada no que você está falando. E a escuta ativa é uma dificuldade que nós temos até com os nossos próprios filhos. A gente não consegue, às vezes, interagir, principalmente escutar as mulheres. É uma dificuldade que os homens têm de fazer perguntas. Então, assim, o primeiro processo é o rapport. E o segundo, você fala, poxa, qual que é o segundo processo de uma venda? Aí você tem o quê? Uma captação de atenção. Eu estou num cliente visitando, vamos supor que numa marmoraria. E de repente eu passei naquela marmoraria e falei assim, nossa, seu Pedro, que bacana a sua marmoraria, fachada bonita, tal, que elegante, o senhor reformou aqui e tal. Eu passei aqui há um ano atrás, ou seja, quando eu faço esse segundo passo, anota aí, passo 2, captação de atenção. Eu posso captar a atenção ou para notar o ambiente da fachada do cara, uma transformação no imóvel. Eu posso captar a atenção, de repente, com um objeto na mesa dele. Nossa, que quadro bonito isso aqui que o senhor tem, né? Posso dar uma olhada? Que obra que é isso aqui? Percebe? Isso é uma forma que eu tenho de captar a atenção do cliente, ou pelo imóvel do cara, ou pelo objeto, ou fazer um elogio. Não fazer um elogio falso, porque às vezes você olha para a cara do cara e o cara tá gigante. Fala, nossa, o senhor tá lindo, tal. E assim, os caras sentir que não tem verdade no elogio, não é legal. É igual elogiar uma mulher e você fazer uma coisa que não faz sentido. Então, a captação da atenção é uma forma de você segurar a atenção do cliente. Então, o segundo processo que eu sempre falo, procure uma forma de captar a atenção do cliente. Ou elogiando, ou falando do negócio dele. Nossa, sua empresa tem 30 anos de mercado, cara, que bacana. Quando eu era criança, meu pai sempre falou da sua empresa. É mesmo, tal. Ou seja, o cara começa a interagir contigo. A captação da atenção é um processo fundamental para você fazer a transição do rapport para a captação da atenção. E aí eu sempre falo o seguinte, quando você faz a captação da atenção, existe sempre uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de criar o quê? Os 2 segundos da criar uma boa impressão. Você tem 2 segundos para causar uma boa impressão e 88 segundos para concretizar. Então, se você não for enfático e ter uma comunicação, porque não sou eu que falo, mas a própria ciência diz isso, né? Que nós temos 7% da palavra, que é linguístico, vocês sabem disso. Vocês sabem que 38% é vocal, que é a entonação da voz, como a música, um violino. Eu posso tocar o violino piano, posso tocar o violino forte, posso tocar um piano baixinho, posso tocar um piano forte. Então, 38%, que é o 7, 38, 55, que é do professor Merabian, né? É um professor que foi adjunto da Universidade de UCLA, e ele falava exatamente isso. Porque se você tem 7% da palavra, 38% é entonação e tem a linguagem corporal. E essa, muitas das vezes, não é que você replica, eu sento de frente para o Mauro coloca as mãos na mesa, eu repito o movimento do Mauro. O Mauro coloca a mão na cabeça, eu coloco a mão na cabeça. Não seria só sobre isso. Claro, você tem comportamentos com as mãos que às vezes te entregam um pouquinho. Você não pode cruzar os braços de frente para o cliente. Você não pode, muitas das vezes, ficar esfregando o nariz, porque dá um outro significado. Então, assim, quando você faz um movimento como se fosse um templo, você passa uma confiança, você passa uma autoridade. Então, essa forma da linguagem não verbal, ela é 55%. É uma forma de rapport. Então, você sai do P1, que é o rapport, onde você faz o olho no olho, o sorriso, e você coloca o cliente no centro das atenções, e você observa o quê? A linguagem não verbal. Então, você mesmo, como negociador, tem que tomar cuidado com isso. Captação da atenção, conseguiu atrair o cara para o teu funil? É um funil de vendas. Atrair. Aí você vai para um processo que eu chamo do quê? O certificado de credibilidade. O que é isso? Eu sou o Bruno Chagas. O Bruno Chagas é um cara especializado na venda de outbound. Eu sou um cara especializado na venda ativa, como diz o professor Flávio Augusto. Eu sou aquele cara que pego a cocada e vou no farol e vou vender para as pessoas na rua. Ou então eu vou numa padaria e vou oferecer um livro. Como assim eu lancei o meu livro, eu vendi 700 livros
em 40 dias, de boca em boca, não foi pelo digital. Eu pegava o meu livro, o Mauro, inclusive, tem um livro meu, e eu saía vendendo em padaria, na bandeja de ovos, ou seja, eu falava do meu trabalho com entusiasmo. Olha, eu sou um autor, eu escrevi um livro do 0 ao 1 milhão, eu sou um cara especializado na venda ativa, durante 20 anos eu consegui ser um tricampeão de vendas, ou seja, esse é o certificado de credibilidade do Bruno Chagas. O Mauro tem o dele, o Samuel tem o dele, a Paula tem o dele. Então, assim, se você trabalha para você como consultor, você tem que passar para a empresa, para o cliente, o teu certificado de credibilidade com entusiasmo. Eu, se me segurar, eu pego esse livro, eu vendo até com um mendigo debaixo da ponte, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, entendeu? Porque eu falo com energia, com entusiasmo. Agora, esse é o P3, que é o certificado de credibilidade. Se eu vou falar de uma empresa que vende arroz, eu falo da empresa, eu trabalho no arroz Tio João, São João, há tantos anos, uma empresa que exporta para tal país, eu falo do entusiasmo. E aí o P4 vem o que eu falo que é educação, o que muda meninos de homens e meninas de mulheres. Você pede permissão para fazer perguntas. Ô Mauro, antes de começar aqui o nosso bate-papo, posso pedir permissão para fazer algumas perguntas para entender o seu processo? O Mauro, obviamente, quer falar, poxa, sujeito diferente, né? Claro, pois não, Bruno, o que você quer? Vamos lá. Aí você anota aí, ó. Nós fizemos agora o quarto passo, que é o quê? É a permissão para fazer perguntas, e aí a gente vai começar a liberação do quê? De 3 perguntas no presente. 3, como é? Como que é hoje o atendimento da sua empresa aqui? Primeira pergunta, anote aí. Como que é feito o atendimento da sua empresa hoje? Como que é feito hoje? Uma segunda pergunta, criei da minha cabeça. Como que é feito hoje o gerenciamento de estoque em sua empresa? Terceira pergunta, como que é feito hoje a contratação dos funcionários da sua empresa? Ou seja, eu coloquei 3 perguntas no presente. Eu pedi a permissão para o Mauro, ele me deu. Ele é importante. Quanto mais o Mauro fala, 80% é escutativa. Mais o Mauro vai gostar de mim, vocês concordam? Porque assim, eu preciso ouvir ele. Ele é interessante. Eu não sou interessante, ele que é interessante. Entendeu? Aí ele me liberou 3 situações de como é hoje no presente. Aí eu solto para ele o seguinte: futuro. Como que deveria ser o atendimento da sua empresa? Ele vai falar, dá a bola para ele. Como que deveria ser feito a gestão do estoque da sua empresa? Ele vai falar, deixa ele falar, escuta com o cérebro, concentra. Terceira pergunta, como que deveria ser feito a contratação dos funcionários da sua empresa? Aí você percebe, você pega 3 do como, que é do presente, e 3 do como deveria ser, do futuro. Opa, já tenho 6, já tenho meia dúzia. Aí eu gosto de colocar o incremento do spin, porque o que é o spin selling? Nós sempre colocamos no meio do processo, porque as pessoas têm aquele negócio da pergunta aberta. O que é a pergunta aberta? Quando eu tiro a Paula, eu quero vender um sofá para a Paula, eu tiro o sofá da loja e coloco o sofá lá na casa da Paula. Eu faço ela pensar, imaginar e ela tem que dar uma resposta. Agora, se ela fala sim ou não, é uma pergunta fechada, porque é uma resposta breve, não, é sim ou não, branco ou preto, por exemplo, né? E aí eu uso o spin. O spin é uma técnica de Neil Hackman, antiga da década de 80, que é exatamente essa questão de perguntas. Só que eu uso o spin como perguntas fechadas. Eu faço as 3 como, eu faço as 3 como deveria, e aí eu pego o spin. O que é o spin? Vocês sabem muito bem, só vou enfatizar aí para vocês terem informação. O spin significa o S, situação, né? O P, o problema, o I, a implicação, e o N, a necessidade. E aí que está o pulo do gato. Você vai fazer uma pergunta para cada consoante ou vogal, obviamente. Então, assim, por exemplo, qual que é o cenário? Vamos para a situação. Qual o cenário da sua empresa hoje? Fechado. O cara tem que falar. Qual é o cenário da sua empresa hoje? Deixa ele falar. Escuta ativa. Aí vamos para o P. Falei o S, o P. O P, por que a empresa não tem chegado no objetivo? Direto. Por que a empresa não tem chegado no objetivo? Dá uma cutucada no cara, ele vai falar. Aí vamos para o I, a implicação. Qual a consequência gerada por esse problema? Ele vai falar, é fechado. Gera por causa disso. Aí o N, qual seria o mundo ideal na sua perspectiva? Percebe? Eu fiz 4 perguntas fechadas. Então eu tenho 6 abertas. Um vendedor simples, caipira, que vendia banana.
Ele sabe fazer 6 perguntas. Aí ele falou, opa, sei fazer 6 perguntas, agora eu cunho mais 4. 6 mais 4, 10. Opa, eu já tenho 6 abertas e 4 fechadas. Você encurralou o cara. O método de Sócrates, quem conhece Sócrates, filósofo famoso, perguntas intermináveis te levam aonde? A uma armadilha. Vocês são inteligentes. Perguntas intermináveis te levam à armadilha, mas eu sou o inquiridor. Eu sou o cara que pergunta, eu tenho autoridade de perguntar. E aí, quando o cara te responde as 10 perguntas, ele vai gostar porque ele tá falando, ele tá apaixonado por você, ele te ama já, ele quer dar um beijo em você porque só ele tá falando. Deixa as mulheres falar. Nós homens temos uma dificuldade. Elas estão aqui, a Luciana tá dando risada. Deixa ela falar. Elas têm que falar, pelo amor de Deus, elas vão dar a chave do sucesso. Nós temos um problema de querer atropelar. O cliente é assim também. Ele precisa falar. O que te impede você hoje de comprar? Já imaginou uma empresa gerenciando estoque, te ofertando produtos de qualidade? Aí você começa a colocar, né, com uma leveza os seus produtos, uma leveza. O cara, puxa, porque ele já te deu o quê? Tudo que você queria escutar, o cara já te deu a bola. Ele te deu a bola no pé e falou, meu, faz o gol, a bola tá contigo, é você que domina a situação. Então, quando você faz perguntas, é o que eu falei, anote essa informação. O cliente ele pode inverter, tá? Quando o cliente começar a te perguntar muito, às vezes o cara ele descobriu, ele falou, esse cara é ligeiro, fez muita pergunta para mim e tal, ele começa a te bombardear de pergunta também, a contraparte. Se ele te bombardear de perguntas, você vai direto ao foco. Não, eu entendo tal, então, mas o que o senhor precisa direto? Corta. Porque senão você cai na armadilha inicial. Se eu fizer uma afirmação aqui na sala no início, eu posso de repente mudar a minha afirmação original, porque eu vou cair em contradição daquilo que eu disse no início. Pegou essa senha? Então isso é muito importante. Então o poder de fazer as perguntas, elas te levam a um abismo, a um sucesso. Depende da forma que você faz. Agora, terminou as perguntas? Com tudo isso, porque você passou pelas perguntas, descobriu tudo, é muito importante que você não caia no quê? Você não caia você finge de bobo. Então, assim, você nunca se acha o dono da razão. Uma negociação, você finge de bobo. Mesmo que você saiba a informação do cliente, finge de bobo. Por quê? Ele vai te dar algumas coisas que você não esperava. Então, toda vez que você for negociar, uma das técnicas que é fundamental é fingir de bobo sempre. Você pode saber a informação que a empresa faturou X, mas não seja indelicado. Às vezes você quer perguntar uma informação e já sai perguntando pro cara, ah, mas quanto que faturou? Ah, faturou tanto, né? Você não precisa saber. Você pergunta do ano anterior desse ano e o cara te dá a informação. Agora, é importante, quando você descobre essa pergunta, fala, eu tenho a solução. Você tem o fato e o benefício. A mão esquerda é o fato e o benefício é a mão direita. O fato é o produto. O que é? O que é o produto? É isso, é um treinamento, é um produto, é um serviço, é minha imagem, não sei, é uma franquia. E o benefício é o que faz. Só que muitas das vezes, o que acontece numa negociação? E aí eu quero que vocês anotem assim, ó, uma tríade. Qual que é a maior tragédia comercial dos vendedores que acabam tendo turnover e rotatividade nas empresas? É uma tríade, assim, ó. Primeiro é o quê? Tá aqui em cima. Ansiedade comercial é a destruição do vendedor produtivo. Pode anotar isso aí. A ansiedade comercial é a destruição do vendedor produtivo. Isso serve para liderança. O líder ignorante liga para o vendedor e já dá uma sapatada na boca do peão que já quebra 17 dentes. Tem um versículo bíblico que eu amo: a palavra dura suscita ira e a palavra branda acalma o fulgor. Isso serve para os negócios. Não importa se o cara é evangélico, católico, espírita, mas serve. A palavra dura, ela atrapalha, porque você está fazendo o quê? Gerando ansiedade no colega. Aí na outra ponta do triângulo, eu falo que é o confronto. Eu não posso confrontar a Luciana se ela é minha diretora. Ela é a autoridade, eu não posso tirar o brilho dela. Eu tenho que respeitar ela. Então, se ela falar para mim que a minha comissão vai ser 6% porque subiu o dólar, eu tenho que respeitar a autoridade dela. Então, tanto a liderança quanto o comandante tem que entender essa comunicação, tem que transitar. Então, você tem a ansiedade comercial que tem que ser eliminada com muito treinamento. Embaixo eu tenho o quê? O confronto, eu não posso confrontar. A Luciana tem que respeitar a autoridade dela e do cliente também. E a outra ponta é o ranço. Sabe o que é o ranço do cliente? É aquele negócio quando você vai comprar alguma coisa e o cliente começa a querer saber mais que você sobre perfume, por exemplo. Você sabe a especiaria que você gosta na sua pele e daqui a pouco, ao invés de você comprar um perfume, que aconteceu isso comigo, você está brigando com o vendedor, porque, poxa, o cara ele está confrontando você
Na verdade, você quer comprar o perfume e você acaba indo embora da loja. Aí vai em outra loja, acaba saindo no shopping center com outra loja, porque o cara é um consultor do outro lado, entendeu? O cara atendeu e explicou como que funciona a fixação na pele e tal. Então essa tríade é importante. Cuidado com a ansiedade comercial, cuidado com o confronto com o cliente externo do portão para fora e do portão para dentro. O sucesso de um vendedor de alta performance, ele está nas duas tríades. O cérebro do vendedor, essa cabeça grande que eu tenho, racha em dois. O vendedor tem que ter cérebro do portão para fora para negociar com os clientes. Só que aí tem um pulo do gato que vocês vão saber agora. É o DPV nas empresas. Você sabe o que é o DPV? Vocês não imaginam o que é o DPV, né? Talvez alguns devem ter escutado aqui. Departamento de Prevenção contra Vendas. É as pessoas de áreas que tentam boicotar o vendedor. Isso é uma realidade. Então o líder que está aqui em cima, ele tem que falar assim, esse cara do financeiro, com todo respeito com as finanças, ele é DPV? Poxa, que negócio é esse? Departamento de Prevenção contra as Vendas. O cara boicota a venda. Então é importante você trabalhar isso alinhado bem com o teu time. Cuidado com o DPV, ele existe nas empresas e às vezes o teu vendedor está sofrendo. E aí você já tem o pilar, do outro pilar, nós vamos fazer a transição. Qual que é o primeiro pilar? Nós fizemos o quê? Rapport. Depois a captação, certo? Depois a gente tem qual? Vou abrir aqui, ó. Vamos ver se vocês estão atentos agora. Vou abrir para o Mauro, com o Mauro. Mauro, pode abrir aí, fala aí, vamos lá, Mauro, ajuda aí. Certificado de credibilidade. Certificado de credibilidade. Qual o outro próximo? Educação. Educação. Permissão para fazer perguntas. E o próximo? Aí eu... Permissão fazer perguntas. Aí tem as perguntas, exatamente, tá certinho. Permissão, poder das perguntas. Agora, nós estamos na parte de fato e benefício, certo? O que é o produto e o benefício. Agora vem o pulo do gato, que é a questão que eu falei da tríade. Quando a gente fala de confronto com o cliente vai falar assim, ô Bruno, treinamento é tudo igual. Tô cansado disso, de coach. Eu quero que esses, desculpa a expressão, tá, gente? Eu quero que esses coaches morram no inferno. Eu vou atacar. Ataque aos berros, eu preciso atacar. Eu não gosto de palestrante. Acho um absurdo os caras pagar ele e tal. É verdade, o seu Pedro. Concordo com o senhor. O senhor tem razão, o senhor tem que cuidar dos custos da sua empresa. Você faz um amortecedor de comunicação. Amortece, suaviza. Aí o cara vai falar... Mas o segundo passo, o primeiro é amortecer o confronto. O cara foi pra guerra, ele quis dar uma porrada em você. Eu odeio coach, com todo respeito, aquele Pablo Marçal, um mentiroso. É isso que eles falam. Ninguém quer ver a vitória do cara, a glória. Eles querem falar mal, deixam falar mal. Ah, mas o Geraldo Rufino, essa história da lata dele, a conversa pro boi dormir. Não gosta desse tipo de pessoa. Ok. Você não vai confrontar o cara. Eu falei, não, eu entendo, concordo com o senhor e tal, mas... vamos lá, deixa eu entender por que o senhor... Aí ele vai falar. Sabe por quê? Porque eu morei numa tal época, eu passei por isso, uma vez eu falei que esse cara... Ele vai começar a falar, entenda a objeção do cara. Ele teve um trauma com alguém e tal. E aí você entendeu a objeção dele. Superficial. Então anotem assim, ó. Amortecer o confronto, falar assim, concordo com o senhor. Suaviza, usa o suavizador. O segundo ponto, eu vou fazer o quê? Eu vou entender a objeção superficial. Coloque assim, ó, segundo ponto, entender a objeção superficial. O cara tá contando que ele ficou triste, que ele olhou e o Pablo tava com a cara feia, ou então o Geraldo Rufino não apertou a mão dele, essas coisas assim. Aí, mas além disso, tem alguma coisa que o senhor quer abrir o seu coração? É a objeção oculta. A objeção oculta é aquilo que você vai extrair que a pessoa fala, na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto do fulano de tal, do Rufino, por exemplo, do Geraldo Rufino, eu gosto dele, é um cara de gente boa. É que, na verdade, cara, uma vez... Então, ele vai começar a esmiuçar a dor dele. Ele fala superficial e depois você vai lá na dor do cara. E aí você fala isso o que para ele? Você pergunta para ele, fala assim, responde para ele. Então, mas já imaginou, cara, você ter um treinamento na sua empresa de processo de venda, onde ensina o vendedor da roça, que vendia batata, chegar em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas, a vender fazendo processo? Qual dessas possibilidades seria interessante para o senhor? Percebeu? Eu não quebrei a objeção, eu fiz um contorno, é uma inversão, eu contorno e faço a inversão. Com respeito, eu não posso confrontar, o cara é autoridade, ele é o cara que tem o dinheiro, ele vai deixar o dinheiro na mesa, cara. Então eu não posso, a minha empresa, eu sou um cara experiente, tenho 30 anos de mercado, a minha empresa é uma multinacional.
Não importa a sua empresa, o que importa é ele. Ele é o cara importante. Então, esse contorno de situações é importante. Agora, tem 3 perguntas. Eu sei lá, o Bruno gosta de pergunta, né? Que é o poder. Anote aí, perguntas vagas. Primeira pergunta, dentro da negociação. Essa é chamada de teatralidade, teatro. Eu uso teatro de palco. Por quê? Porque perguntas vagas leva a respostas o quê? Inesperadas. Eu pergunto pro cara uma perguntinha curtinha, sei lá, você teve um bom dia hoje? O cara ele começa a falar as coisas de repente. Se ele for específico, ele não vai ser, mas, cara, eu tive um bom dia, mas em casa, não sei o que lá, aqui na firma eu tive uma dor de cabeça com o Pedro. Você entendeu? Então, assim, perguntas vagas revelam respostas inesperadas. Essa é a senha. Perguntas vagas revelam respostas inesperadas pelo meu cliente. Eu preciso fazer esse contorno de objeção com a perguntinha vaga. Ele vai dar a resposta que você está tentando descobrir, porque às vezes a objeção oculta não descobre. Agora, a segunda. Perguntas carregadas. Imagina um pacote. É uma pergunta embrulhada, sabe com o quê? Carregada de energia negativa. Eu chego de repente para o Mauro Borato e falo assim: a sua equipe ainda continua desorganizada, até arrogante, né? A sua equipe ainda continua desorganizada? Se o Mauro falar sim, ele está afirmando que continua. Eu estou carregando ele do quê? De coisas negativas. E se ele fala não, você concorda que ele admitiu o sim ou não? Ele caiu no mesmo poço. O sim ou não, para um tipo de pergunta carregada, essa pergunta está carregada do quê? De julgamento. O cliente ele faz isso também conosco. E nós fazemos também, tá? É vice-versa. E até em família, vocês vão identificar, principalmente as mulheres desse grupo aqui vão identificar, quando algum familiar chega para você e faz uma pergunta carregada, sabe do quê? Exatamente de julgamento. Ou querem julgar os nossos filhos, não é verdade? Querem julgar os nossos irmãos, ou os nossos parentes, ou os nossos amigos. Então, assim, como que você responde a uma situação dessa? Responde com a outra pergunta em cima. Faz uma contra. Mas você chegou a acompanhar a minha equipe nos últimos 12 meses, tal? Leve. Eu sou inquiridor agora. Sou eu que tenho o poder das perguntas. Eu faço a pergunta pro cara. Então é importante saber disso. E aí a terceira, que é a mais forte, que é você ser o advogado. Sabe o que é ser o advogado? Perguntas indutoras. Perguntas indutoras são usadas no júri do advogado. Por exemplo, você pergunta: nossa, mas o preço da mentoria da Paula é muito caro, não é mesmo? Olha o final, não é mesmo? Tá vendo o que eu tô fazendo? O cliente ele faz isso também, tá? Vocês têm que ficar ligeiro, porque a pergunta indutora, ela quer extrair a veracidade do autor da pergunta. Então, quando o cara fala assim, nossa, mas o tempo de entrega da mentoria de vocês demora muito em relação ao concorrente, não é mesmo? O cara usa isso, tem gente que já é arquitetado. Se o cara fez direito, ele sabe perguntar, tá? Então tem clientes que fez direito, ele sabe usar isso aí, perguntas indutoras. Então, você faz o contorno da objeção. Primeiro, você amortece o confronto. Não vai para briga com o cara, não. Vai para suaviza. Concordo com o senhor. Entende a objeção superficial. Terceiro, objeção oculta, ele escondeu. Não queira saber a objeção oculta de algumas pessoas. Todo mundo tem o seu lado oculto. Eu sempre falo isso, mas na negociação é permitido. E o ponto é o quê? Qual dessas possibilidades é importante para o senhor? Aí você cerca com as 3. Perguntas vagas revelam respostas inesperadas. Perguntas carregadas, elas estão te induzindo a você ao quê? A negatividade. Você vai dar uma resposta. Então você contrapõe com outra. E o terceiro são as perguntas indutoras. São aquelas que você pode também fazer ou você pode também ser utilizado. Então, você acabou de fazer o quê? Você fez um processo onde você contornou e inverteu todo o processo de negociação. E aí eu falo para você, qual que é o próximo passo seria? Se você escutou bem, perguntou bem, 80% foi construído por uma escuta ativa, ou seja, você teve 10 perguntas, sendo 6 abertas, 4 fechadas. Aí, meu amigo, você descobre o momento emocional da compra. Ele tem um momento emocional, motivo emocional da compra. Qual que é o motivo dele? Ele compra pela sobrevivência? Ele compra esse produto porque por segurança, se fosse um carro, por exemplo, né, ou estabilidade. Ele compra para ser reconhecido, ele compra para ser amado. Então, você precisa identificar isso
muitas das vezes nessas conversas. As perguntas vão revelar isso. Ele pode comprar uma casa porque ele quer ser reconhecido pelos amigos. Ele pode comprar um carro porque ele quer ser mais amado pela mulher. Ele quer comprar um arroz mesmo pagando 40% mais caro porque disparou os impostos do Brasil, mas pela segurança ele tem que comer, concorda? Senão ele passa fome. Então você precisa identificar isso no momento emocional da compra. E aí eu sempre falo o seguinte, se você entendeu o fato e benefício, fez o contorno das objeções, o fechamento é moleza. Porque aí você vai dizer o seguinte, senhor Pedro, podemos fechar o material hoje? Seu Pedro, você vai pagar a mentoria no cartão de crédito ou no link que eu vou te mandar no Mercado Pago? Seu Pedro, vai ter um acréscimo, outro método da oportunidade. Olha, vai ter um aumento dos materiais didáticos, então em torno de 7, 8%, sendo verdadeiro. Se você fechar até tal dia, eu consigo te manter um desconto de 7% nesse curso. Percebe? Você vai brincando. O método de fechamento é o mais gostoso, porque eu falo para vocês, o fechamento, se você soube fazer perguntas, se você é inquiridor, e sempre tem uma cara de bobão na negociação, fala assim, o vendedor tem que ser meio bobão, ele se finge de retardado mental. Por quê? Porque se ele dá um de inteligentão, eu sou engenheiro de formação. Eu tenho, né, sou engenheiro civil, trabalho em construtora, eu sou especializado na área química, mas o cara fala para mim, o aditivo de concreto é para resistência do MPA tanto. É mesmo? Eu sei do negócio. Mas eu estou procurando assunto, entendeu? Procura assunto, escuta, entendeu? Se a sua mulher colocar um vestido bonito, e você já falou 100 vezes que tá bonito, fala que tá lindo, entendeu? Por exemplo, você vai, tá bonito, você já falou, mas não vai falar isso. Você tem que aprender o negócio, entendeu? Mesmo sabendo, finge de bobo, porque você vai obter aquilo que você quer. E aí eu sempre falo que você fez o fechamento, você escolhe. Uma coisa que eu faço, um risco na frente do cliente. Você sabe o que é o risco na frente do cliente? É a balança de Benjamin. Eu pego os pontos positivos e negativos, faço um risco no centro da página. Eu tenho desvantagens. Todo produto tem vantagem e desvantagem. Quem tem engenharia, a gente sabe disso, né? Escolas aí, todo produto vai ter para um lado para o outro. Eu começo pelo negativo. Então, por exemplo, meu produto, ele é considerado caro. Meu treinamento é puxado. A pessoa pode achar que isso é um ponto, nossa, mas. E você vai marcando ali. Mas você termina nos 10, 15 itens de entrega. O que fica no paladar das pessoas? É o sabor da laranja. Se você for no hotel tomar um copo de suco de laranja e você levantar correndo para a reunião, o que fica? O café que você tomou no início ou o suco do sabor de laranja? É o positivo. Você faz a balança de Benjamin fazendo os pontos negativos e colocando mais pontos positivos e deixa o cliente decidir, porque ele vai decidir. Porque você está sendo honesto com ele, entendeu? Realmente o produto é caro, realmente é isso, mas olha isso aqui que eu entrego. Olha que bacana. É a mesma coisa se você for fechar o e-commerce. Você vai fechar o e-commerce na prática. Esse dia eu tive essa experiência com uma empresa, e aí eu mesmo comecei a listar, né? Coloquei ali pontos positivos, tal. Aí eu comecei, né, primeiro os negativos, depois, aí eu comecei um positivo. Aí eu mesmo medi. Falei, nossa, vale a pena investir essa grana nos caras, vão me dar isso, isso, isso. Percebe? Essa balança é folha de papel de pão, risca no meio, faz, brinca com o cliente. Vocês tomam a decisão juntos e de forma honesta. E o cliente tem um negócio chamado, que Napoleão Hill sempre falava, que é o traço de personalidade. Além de ele ter falado muito, porque 80% foi ele que ele falou, quanto mais você tá ali conectado com ele, existe a venda no espiritual. Sabe o que é isso? A venda é uma venda que o cara sente o seu coração. Fala, poxa, eu não sei o que acontece, mas de uma forma leve, o Mauro Morato tem uma coisa que é bacana. Certa vez, Napoleão Hill, ele foi dar um treinamento numa escola de vendas para 1.500 pessoas, sendo que dessas 1.500 pessoas, 1.499 não foram aprovados. Diferente de vocês que foram aprovados. Só um passou. Sabe qual foi o cara que passou? Foi o cara que ele não era vendedor, mas ele tinha vontade de querer aprender. Eu quero ser vendedor. E aí passaram indicação de um cliente. Ele foi todo motivado. Um cara que comprava ações dos Estados Unidos e tal. E quando ele chegou na casa do cara, o cara tava pintando um quadro lindo, assim. E na hora que ele olhou pro quadro, olhou pro cara, o cara olhou para ele, aquele negócio assim. Ele, não, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor pinte esse quadro. Que bonito. Elogiou a obra de coração mesmo, né? Que bonito. Quem foi que te ensinou? Foi sua mãe? Foi uma tradição familiar? Foi escola, tal? Eu gostaria de ter noção disso. Mas eu espero o senhor terminar o quadro. Tá tão bonito. Concentra e faz bonito. E ele ficou 2 horas esperando o cliente.
Quando o cliente terminou, que já eram 3 horas, o cliente virou para ele e falou assim: vamos falar de negócios? Qual o produto que você representa, que você trabalha? Eu vendo ações, a empresa tal. Ah, eu conheço a empresa, cara. Tem um vendedor que ele é insuportável. Ele vem aqui, fica me empurrando mercadoria, que eu tenho que comprar, é campanha de venda, que não sei o que lá. Eu não aguento mais esse cara. O nome dele é Perkins, inclusive. Ele até falou o nome do cara. Aí ele pegou e falou assim: poxa, aí você veio aqui numa simplicidade, o cliente falando a palavra do cliente. O cliente falou assim: poxa, eu gostei tanto de você, da forma que você me abordou, que eu vou comprar 5 ações hoje de ti. Ele nunca tinha comprado nada daquela empresa. Ele saiu com comissão gorda. E quando ele chegou no restaurante, estava lá o tal do Malaman, o Perkins, no restaurante. E os vendedores lá na mesa estavam, e aí? Porque quem sacaneou o vendedor foi o Perkins, que mandou ele falar com o cliente, porque ele nunca havia vendido. Ele desafiou o coitado para judiar do cara. Aí o cara sentou humildemente na mesa. E aí, você vendeu lá fulano de tal? Ô, rapaz, na verdade, eu não vendi nada. Aí os caras começaram a dar gargalhada, tal, o cliente lá, né, assim, ele não conseguiu contar o storytelling do cliente, né? Na verdade, eu não vendi nada. Quem comprou foi o cliente, de forma generosa, 5 ações. Eu não vendo nada. Quem compra é os clientes. Essa é a maior motivação que eu tenho todos os dias, porque quando você faz o cliente vender para você, é se tornar um campeão de vendas. Cada pessoa que você atende de alma e coração precisa gerar de 15 a 20 contatos para você. Se você não consegue propagar isso, a deficiência está na comunicação. Porque o cliente tem que ter um encantamento como se fosse um encantamento da Disney. O cara fica tão encantado que você tem um evangelho de Moldum que ele diz o seguinte: capte a imaginação do cliente. Capte, ganhe a imaginação do cliente, que você ganhará o coração. É sobre isso que a gente fala. Vendas é servir pessoas de alma e coração. E não só isso, inspirando pessoas a tomar a melhor decisão possível. Quando o cliente sente que o seu traço de personalidade é verdadeiro, ele vai te indicar para todo mundo, mesmo sem você pedir indicação. Porque toda escola de vendas te ensina ao final você pedir indicações. Mas quando você sabe fazer perguntas, você é inquiridor, você é uma máquina de escutar o cliente, o sucesso é evidente. Gratidão a todos, meus amigos. Sensacional, sensacional. Eu só vou pedir, Bruno, para a gente repassar os, né, os pontos, né, os pilares. 1, rapport. 2, Obrigado. captação de atenção. 3, certificado de credibilidade. 4, permissão para fazer perguntas. E aí você. Porque eu me envolvi tanto que eu acabei não conseguindo anotar aqui. Resume para a gente. Item 5. Sim, sim. Vamos lá. Primeiro o rapport, pode Tá. colocar de parente sintonia, que aí eu falei do olhar, do sorriso, certo? E colocar o cliente no centro das atenções, é o primeiro. O segundo é a captação da atenção. Quando eu atraio o cliente com algum elogio, com alguma coisa da empresa dele. O terceiro é a declaração de credibilidade. O quarto, a permissão para fazer perguntas. Aí o 5 é o poder das perguntas, que aí o erro foi meu, tá? Eu não fui específico. Então, foi muito bem lembrado, viu, Mauro? Então, o 5, vocês anotem assim, ó, o poder das perguntas. Por quê? Vocês fazem 3 perguntas de como é no presente, 3 perguntas de como deveria ser no futuro, que são 6 perguntas abertas. Aí eu coloco 4 perguntas no spin, sendo fechadas, eu uso qual, né, na frente qual. Não estou dando de palavra marcial não, tá? Porque isso é da língua portuguesa. Qual, que é o S da situação, o qual do P, o qual do I da implicação e o qual da necessidade. E aí eu atraio o cara para esse, vamos dizer assim, aí o 6, é importante colocar o 6, coloca assim, ó, motivo emocional da compra. Por que eu coloco o 6? Porque é um gancho que eu tenho, o que eu estou fazendo? O cara já me deu as respostas, concorda? Por que esse cara quer comprar de mim, bicho? Ele quer comprar para ser reconhecido, porque ele tá chateado com um disco, quase matou o cara, porque ele comprou um apartamento, que o apartamento tá caindo no teto. Não sei, eu tenho que saber por que, né, ele compra por segurança, primeiro, sobrevivência, segurança, reconhecido, ser amado, uma autorrealização, que é bacana, uma viagem, sei lá, para Disney, por exemplo. Esse é o pilar 6. O 7, fato vezes benefício.
que é o quê? Quando eu falo com a mão esquerda o que é o produto, por exemplo, o que é o trabalho da mentoria do Bruno Chagas, por exemplo. Aí eu falo os benefícios. Tornar um vendedor que queira o verbo, ser um campeão de vendas. Nós vamos trabalhar isso. O benefício é o cara não pipocar na frente, pode ser engenheiro, advogado, doutor, o cara não vai pipocar, porque ele vai ser treinado para isso. O oitavo é a negociação. Aí a negociação é o quê? Invertendo objeções. É importante dentro desse pilar 8 colocar assim. Primeiro, vamos colocar assim, amortecer a crítica. Primeiro ponto, amortecer a crítica. Segundo ponto, entender a objeção superficial. Terceiro ponto, objeção oculta. A quarta, fazer um reforço sobre o meu trabalho. E a quinto, qual seria das melhores as possibilidades que o senhor gostaria de saber. Aí você vem, engata com as 3 perguntas mestra que eu falo, que é as perguntas vagas, carregadas e indutoras. As vagas eu quero descobrir o quê? Respostas inesperadas com perguntas curtas. A segunda, que é a pergunta carregada, é embrulhada no pacote de julgamento. Quando eu falo que a sua equipe ainda continua ruim, aí eu devolvo com uma pergunta elegante, elegância de um maestro, né? Então, aí eu acabo fazendo o pilar. Aí eu venho para o pilar 9, que é o fechamento, que eu brinquei com vocês, né? Que é um fechamento leve. Eu posso fazer o método da oportunidade. O que é oportunidade? Subiu o curso, o Brasil, o dólar disparou, o petróleo foi para casa não sei do que. E essas coisas assim você vai brincando. Você quer pagar como? Porque você já entendeu. Vocês têm que ser inquiridor nas perguntas. O fechamento é a glória do vendedor. E aí, para fechar o 10, eu colocarei isso como 10 mandamentos de vendas, entendeu? Sagrados. Porque o 10 é o quê? O pós-venda. O pós-venda é você sair sem querer vender. Sabe o que eu faço com o meu livro quando eu quero vender? Inclusive, estou até com o meu livro aqui, ó, para quem se interessar depois, chama Do Zero ao Milhão. Ó, Mauro, do zero ao milhão de campeão de vendas. Eu falo exatamente sobre o quê? Sobre a minha trajetória de valores e princípios que eu acredito. Ser campeão de vendas não é um troféu, não é a viagem que eu ganhei para ir para a Alemanha, trabalhei na Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça. É ser campeão de caráter e valores todos os dias. Eu acho que o sucesso, ele tá ligado, você não corre atrás dele. Eu fico até emocionado porque as pessoas têm muito esse julgamento, né? O sucesso, eu acho que você atrai ele. Mas eu gostaria de deixar essa senha para vocês. Eu trabalho no projeto social ensinando meninos violinistas. Eu sou violinista, para quem não sabe, desde a infância. E no meu livro eu relato muito sobre isso. Esse livro meu é exatamente a minha história de vida. Então, quando eu estou no palco palestrando para 10 pessoas, para 20 pessoas, para 100 pessoas, não importa. Eu procuro entregar o skin in the game. Eu sou realmente, eu prego o que eu faço. Então, isso eu falo. Quanto mais pessoas eu ajudar elas de forma gratuita, espontânea na comunidade, o poder de Deus sempre estará sobre minha cabeça. Em tudo que eu toco, eu tenho certeza que vocês tocam, nós somos na mesma vertente, porque nós somos pessoas que Deus está dando oportunidade aqui nessa sala de transformar a vida de outros. E não importa a opinião alheia dos outros. O importante é que eu tenho certeza que cada um que tiver oportunidade, e vai aparecer muitas oportunidades, Deus estará com vocês. Porque na hora que vocês abrir a boca, vai ser o poder de Deus na vida de vocês para transformar vidas. E quanto mais pessoas vocês ajudam, mais beneficiados vocês serão. Recebi uma palestra agora que eu vou fazer para 200 garotos, que inclusive está aqui, né? Juventude Cívica de Osasco. No meu livro é página 54. Eu fui Juco, que é Juventude Cívica de Osasco, guarda-mirim. Que honra, depois de 30 anos, poder dar um treinamento que eu acabei de fazer para vocês, que eu faço prático, né? O treinamento prático. Esse treinamento que eu fiz para vocês, eu adaptei para 1 hora, mas eu faço isso em 4 horas, mandando marcha. Ao final do treinamento, todo mundo apresenta de forma equipe. Eu faço uma concorrência entre as equipes e aí todos fazem o processo de venda com sucesso Legal. e maestria. Bruno, É antes de isso aí, galera. passar a palavra para todos, né? Eu quero fazer um comentário, né? Um desafio, na verdade, uma pergunta. O desafio é: anota aí, cara, você tem que escrever esse livro, ó, O Poder das Perguntas em Vendas, tá? Vou deixar um desafio aí, porque assim, a aula, você trouxe muitas informações
sobre perguntas. E nós sabemos essa importância de saber fazer perguntas. E você tem um conteúdo aí que já dá para transformar num livro. E a pergunta é: eu comprei o seu livro, li e adorei. Mas quem tiver aqui assistindo ao vivo ou vai assistir a gravação e tiver interesse em comprar o seu livro, como que pode estar adquirindo? Pode colocar até no chat, por favor, Mauro. Pode comprar comigo direto, tá? Eu Chama no tô vendendo porque é direct. mais prático. Eu tenho, Chama tenho no... no site, mas é mais objetivo, que eu já mando direto já. Não subiu pro Marketplace ainda. Pode chamar pelo meu número, que é o número que está na Palestrante do Brasil. Você pode compartilhar aí. E eu faço o envio direto. Ele tem um custo Mas simbólico, né, de R$ 60 e a taxa de postagem para todo o Brasil de 11,50. O São Paulo fica Eu setenta e um e vou, cinquenta. eu vou É isso sugerir o aí. seguinte: tem gente que no chat, me siga. Nós todos estamos num grupo de networking. Então, Sim, todo sim. mundo depois da reunião, coloca lá o Instagram, né? Só que eu vou dar uma sugestão. Pega o link e coloca para facilitar para a pessoa seguir. E o Bruno, da mesma forma, põe lá. E aí, informações sobre o livro, as pessoas vão poder chamar no WhatsApp direto, né? Porque vale muito a pena. E agora sim, perguntas, dúvidas, comentários, né? Então, é só liberar o áudio. A palavra está com vocês, pessoal. Antes da gente seguir para a segunda parte do nosso encontro, que é o networking. Fique à vontade. Só liberar o áudio. Alguma dúvida? Aí, Luciano, Posso começar, Mauro? pode? Primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu mandei até aqui no chat, né? Minha primeira participação no Palestrantes do Brasil. Então, sou recém-chegada, sou aprendiz ainda, né? Estou muito agradecida de poder estar aqui, viu, Bruno? Eu fiz um curso do Spin Selling na Hutwait e eu estou dando risada por quê? Porque eu já fui gerente comercial de uma regional de telecom lá no Rio, né? Hoje eu estou em São Paulo, eu trabalho com pré-vendas, então eu faço um pouco da destruição aí da venda, né? Eu faço um pouco papel, o pessoal faz voodoo de mim às vezes, viu? Porque eu tenho hoje um outro chapéu. Mas quero muito te agradecer. Eu acho que eu tenho um ponto fraco muito grande, que é vender em si, né? Então, você trouxe, se você me rememorou, acho, um histórico aí de aprendizado que eu tive de algum momento da minha carreira, e foi muito bom. E eu estou precisando renovar esses votos aí do comercial para eu conseguir colocar palestras e palestras para levar realmente meu propósito à frente para as pessoas, né? O Mauro conhece um pouquinho aí da história, e é legal quando você fala nas objeções, né? Então, invertendo as objeções. Esse ponto, eu acho que é um dos pontos mais difíceis no momento de vendas. Então, se você puder me passar um pouquinho mais assim de detalhe sobre fazer, quando você fala assim, tem a objeção oculta e você vai fazer uma menção sobre o seu trabalho, né? Como fazer essa menção sem ser piegas ou sem ser desrespeitoso com o cliente? Boa. Excelente pergunta. Muito bacana. E que bom que relembrou treinamentos, porque tudo nós adaptamos, né? Ninguém inventa nada, né? É o estudo que leva a informações e compõe um estilo de trabalho. Eu gostei muito da tua pergunta, porque assim, hoje eu sempre procurei nas negociações, toda vez que tem objeções, nunca confrontar o cliente e sempre assim, fazer perguntas que ele se torne confortável. Teve um dia que eu estava na negociação, o cliente ele queria, foi assim, a empresa perdeu um vendedor, um colega, né? E a empresa me deu uma missão de resgatar essa grande conta para a companhia, porque ia para concorrência, natural. O cara tá indo para outra empresa, 10 anos tal, falou, Bruno, vai lá com as suas técnicas tal e traz esse cliente, por favor, porque eu preciso do faturamento dele, não podemos perder, é importante para nós. Tá bom. E eu usei exatamente isso, o Lu, uma forma bem simples. Comecei a perguntar para ele, poxa, vim aqui te agradecer, aquela coisa de honra, né? Porque uma coisa que eu acho legal, e talvez eu não comentei, foi importante ter perguntado, eu sempre honro os clientes toda visita que eu estou presente, ou virtual ou presencial.
E a pessoa às vezes acha estranho, porque, poxa, esse cara é meio maluco. Tem 6, 7 anos, 10 anos que ele me visita e ele sempre fala para todos, pô, esse cara me ajudou. E isso traz para a pessoa uma sensação de, sabe, não de ego, mas ela fala, poxa, esse cara realmente, ele é grato, ele honra, ele fala nos eventos dele, da empresa tal, isso traz muito. O meu livro, inclusive, traz 10 empresas que são meus clientes principais, está aqui no meu livro. Isso foi um barulho terrível do mercado, porque eles ficaram extremamente honrados. E aí eu perguntei para o cliente assim, olha, nós perdemos o vendedor e ele foi um bom funcionário. Sempre ter a cultura de respeitar, nunca falar mal. Sabe aquela história do sincericídio? O sincericídio é terrível, né? Então, assim, a gente tem que, de fato, valorizar os concorrentes. Que bom que existem concorrentes. E eu fui para elogiar os concorrentes e o trabalho que ele fez. Falei, mas existe alguma coisa que o antigo representante que te deixou você chateado, assim, e tal, porque eu precisava extrair alguma informação. E aí ele falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vi que você está sem o tablet, sem os aparatos para me vender, e você veio desarmado. Então eu tenho para dizer o seguinte: é, esse cara ele nunca falava comigo, esse vendedor. Ele só falava com o dono da construtora. E eu sou o cara que tem o poder aqui dentro. O poder está destinado à minha pessoa. Sabe por quê, Bruno? Porque um dia os caras estavam roubando ferro da construção civil, escondendo barras de 12 metros dentro de um terreno baldio. Então eles pegavam o entulho, colocava, escondia várias barras, dava um desvio de 20 mil reais em média por semana. Isso é 80 pau no mês. Mas eu descobri isso e passei pro dono da construtora e, lógico, ganhou, ele virou gerente da obra, né? O cara prefere pagar 4 mil reais por semana para ele, dá 16 mil de bônus, mais o salário. Ou seja, é um trabalhador que ganha aí de 25 a 30 mil reais, um bom salário padrão brasileiro. E aí ele falou assim, outra coisa, e aí eu vou comentar isso, eu gosto de ser original. Olha o que ele falou. Ele não é esse tipo de pessoa, que eu conheço o vendedor, né? Ele falou assim, olha, Bruno, na verdade, olha a imaginação do cliente, gente. Eu não gostava desse rapaz pelo seguinte, porque eu acho que ele era meio racista. Falei, cara, mas é mesmo? Daí, não, ele não falava comigo. Olha a imaginação, as pessoas sofrem por sua imaginação. Já diria muitos filósofos, entendeu? Eu não podia dizer que sim e dizer que não. Eu tenho que respeitar o amigo que saiu e respeitar a dor do cliente e colocar numa posição solidária dele, entendeu? Porque ele se sentiu ferido. Eu tenho o hábito de abraçar os meus clientes. Não importa se o cara o sexo, a opção sexual dele, não importa para mim. Eu beijo e abraço todo mundo. É a minha forma de conduzir quando eu tenho liberdade, né, com a pessoa e liberdade de entrar e sair. Eu não marco visita com os meus clientes. Eu entro a hora que eu quero. A verdade é essa. Por quê? Porque eu criei isso, essa atmosfera. Ah, o Bruno tá na portaria. O cara pode estar na reunião. Manda ele entrar aí, ver os processos aí, tomar café, tem um negócio ali. Depois eu vejo ele, que ele é de casa. Olha que gostoso. Ele é de casa. Então, assim, olha o que foi o tal da objeção oculta, preconceito. O cliente pegou um ranço e aí eu descobri o seguinte: ele comprava 30 mil por mês. Ele estava comprando 2 mil reais por mês. Nós estávamos perdendo 28 mil por mês. Para o empresário é duro isso aí, né? E a empresa mandou um relatório, me deu bônus, eu recebi tudo. Só que assim, olha que coisa que é. Parece ser tosco, né, a colocação. Mas é um storytelling verdadeiro e realístico que eu vivi isso na pele. Então, assim, nós temos que respeitar as pessoas. Por isso que eu falo com o olho no olho, o aperto de mão, o carinho, o amor em servir as pessoas. O cara pode me xingar, às vezes eu já fui confrontado já. Ô, Lu. E sabe uma coisa que eu tenho como na vida? Eu não desisto, não sou insistente, mas a persistência ela leva à glória. Teve um cliente que eu visitei ele 4 anos. Durante 4 anos ele não comprou uma agulha. Aí você pergunta, qualquer ser humano com cérebro na cabeça teria desistido. Fala, não, esse cliente não quer comprar, você não tem dinheiro, não vou vender. Mas aí eu percebo que algumas pessoas acabam perdendo a oportunidade de ser indicado. O cara não está comprando de minha pessoa. Só que ele pega o telefone e fala, Bruno, tô te indicando um cara aí que vai te comprar, tá bom? Pode atender meu amigo. De repente eu fecho um negócio, como eu fechei a semana passada por telefone, porque é um cliente que não compra muito. Mas ele fechou um pedido comigo de 50 mil reais e me pergunte, eu nunca vi a cara dele na terra, porque fui indicado. Então, assim, a forma que esse desenho de perguntas que o Mauro falou, é estratégica. Eu aprendi ao longo de 20 anos da minha carreira
que a forma de você escutar o cliente com o cérebro e se preocupar com ele é a forma que você tem de ajudá-lo e conduzir para uma melhor decisão, onde ele se fique feliz e te indique. Eu acho que o grande segredo do vendedor é o poder da indicação. Vendedor que não cria perfume, eu te falo assim, e a relação tem que apimentar, viu, gente? Tem que apimentar a relação com o cliente. Se tá ficando fria, vai inventar alguma coisa com o cliente, entendeu? Criar oportunidade onde não existe. Essa frase mestra que eu levo para a vida. Crie oportunidades onde não existe. Se o cliente está meio frio, faça um evento. Se o cliente está meio frio, não é uma palestra. Se o cliente está meio frio, vamos fazer um coffee break. Se o cliente está meio frio, é jantar network. Crie alguma coisa para o cara saber que você existe. Eu falo assim, tem a frase que diz, quem não é visto não é lembrado. Eu prefiro ser inesquecível na mente do cliente. Sensacional, sensacional. Essa frase a gente usa muito aqui, é lema na Palestra do Brasil, quem não é visto não é lembrado. E resumindo um pouco o que você falou, vendas é relacionamento. Eu gosto muito dessa frase, tá no meu livro, A Arte de Vender, porque vendas é relacionamento. Mais alguma pergunta? A última pergunta para a gente poder, ou comentário, para a gente ir para a parte final. Mais alguém? Eu queria só comentar aí sobre essa Mauro, parte Mauro e depois que o o Redo Bruno, Wagner. isso, essa parte que o Bruno comentou aí do rapport, do olho do cliente, o sorriso, né? Colocar o cliente no centro das atenções, e encantar o cliente, né? Acho que realmente é bem por aí mesmo. É sensacional. Mandou muito bem, Brunão. Curto, claro e objetivo. Depois eu vou fazer um contato contigo aí para a gente aprofundar um pouco aí. Trabalho na parte de consórcio, e aí pegar mais umas dicas contigo aí. Com certeza. Obrigado, Bacana, Legal. Mauro. bacana. Redo Wagner, quer falar? Oi, Mauro. Oi, Bruno. Parabéns pela mensagem deixada. Como disse aí o colega, você foi muito curto e objetivo, e eu fico feliz de ouvir essas técnicas que você colocou, porque quando a gente tem, como você bem falou lá no passo um, você tem visão, auditivo e sinestésico. Isso você vê muito na PNL, né? Então, quando você leva para o seu propenso cliente e que você não tira dele o direito de decidir, isso é fantástico. Então você não traz aquele comodismo. A pessoa não te enjoa na linguagem mais comum do nosso dia a dia. Então quando você coloca isso de forma bem ordeira e que você tem no olhar dessa pessoa algo que ele se apaixona por você, às vezes a tua imagem supera tanto quanto a qualidade do produto. E isso é muito bom. E você foi muito direto nessa parte, de forma assim, bem rápida, coisa bacana da gente dividir aqui experiências e ficou muito bem colocado. Parabéns pela aula. Eu sei que o tempo está um pouco corrido, a gente poderia ficar aqui mais horas, minutos discutindo sobre essa ideia, mas em resumo, assim, eu também sou desse tipo que eu defendo muito a tese de que a gente precisa respeitar o direito do cliente. E quando você colocou essa forma do olho no olho, de captar o que o cliente já pensa, e isso chega na conclusão final da escolha do produto, isso é fantástico. E vender é isso. Nós todos sabemos vender. De uma forma ou de outra, nós somos vendedores. Não é? De uma maneira diferente, melhor, às vezes ali falta uma técnica melhor, mas nós somos vendedores natos, nós nascemos vendedores. E compradores, obviamente, todos também somos. Então, muitos parabéns pela sua aula, foi fantástica. Obrigado, Mauro, pela aula, pelo convite também, tá bom? Fiquei felicíssimo de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Redo Wagner, e esperamos que você entre para palestrar no Brasil. Bom, vamos agora passar para a fase seguinte, que é do networking. Eu começo, depois eu finalizo com o Bruno. Eu começo mais para vocês terem uma ideia. Um minutinho para cada um, né? Então vamos lá, sou Mauro Moraes, sou aqui de São Paulo, capital, sou palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, CEO da Palestrantes do Brasil. Eu ajudo líderes a se desenvolverem através de mentoria, palestras e treinamentos, tá? E já convido a todos, principalmente aqueles que são de São Paulo, no dia 13 de abril, temos o nosso momento aí, o evento presencial de networking da Palestra no Brasil. Hoje foi online, mas dia 13 de abril, a segunda convenção de vendas da Palestra no Brasil. A Luciana Tanuri já
confirmou, né? Já adquiriu o ingresso dela. Então, para quem mora em São Paulo, região, tá imperdível, só me chamar no privado. Simples, apresentação simples. Paula Hernandes, posso começar com você, Paula? Só liberar o áudio. Aham, já liberei aqui. Eu sou Paula Hernandes, sou treinadora comportamental e ajudo pessoas a descobrirem seus talentos ocultos e acelerarem seus resultados. Cidade? Jericoacoara, mas eu Uau, sou paulistana. uau, uau, sensacional. Mauro Morato, por favor. Legal, obrigado aí, o Mauro Moraes, né, por mais esse convite, por essa oportunidade, o Bruno também, e os colegas aqui presentes. Eu sou aqui de São Paulo, né, sou pernambucano nordestino, mas moro há 33 anos em São Paulo, então já me considero paulista também. E estou na palestrante, faço parte aí com muita alegria, né? Estou fazendo parte aí, sou novo também na área da palestrante do Brasil, mas a gente está trazendo um pouco aí do nosso humilde conhecimento aí para compartilhar com todos, né? Eu faço palestras sobre liderança de alta performance, frente às adversidades, mesmo com as adversidades do bicho pegando, mas a gente está firme ali no propósito. E estou junto com vocês aí, muito feliz que Deus preparou aí essa oportunidade para conhecer pessoas incríveis e espetaculares como vocês aí. Então, tem me ajudado a ser melhor a cada dia, a partir do Obrigado. momento que eu conheci vocês aí. Obrigado, Mauro, obrigado. Eu comentei do evento presencial dia 13 de abril, mas em abril eu lanço o evento de agosto. O agosto é online. E aí eu espero que todos aí possam estar palestrando para esse Brasil todo. Vamos lá, Luciana Tanuri, por favor. Muito bem, de novo eu, né, Mauro? Eu sou especialista em estratégia de negócios, em planejamento de expansão e projetos, ainda sou executiva no mercado, sou conselheira consultiva certificada, faço mentoria empresarial e mentoria de desenvolvimento de lideranças. Comecei a estudar para fazer palestras, sempre fiz algumas palestras dentro de empresa e fiz um curso recentemente. Eu vou para o meu primeiro palco no final de abril em Brasília, para um público de 250 pessoas mais ou menos. Então, estou reestruturando toda a minha palestra e vou de corpo e alma. Já fiz algumas palestras online, essa palestra pela Board Academy, na Rede Mulheres que Decidem, e em algumas outras instituições. Então, eu estou muito, muito, muito honrada de estar aqui com vocês, tá? E agradecer aí essa receptividade, tá, Mauro? Legal, Luciana. Tem muito a trocar informações, né? Mês que vem vai ser o Juliano Kimura que vai estar aqui, né, nesse palco. Quem sabe em maio a gente pode conversar para você trazer a sua experiência aqui para a gente. Vou ter o maior prazer. E tendo alguma necessidade, isso não só para a Luciana, né, para todos vocês. Muita gente me chama no privado e tira algumas dúvidas, né? Então, só para um spoiler aqui, pessoal. Eu recebi os slides de uma das palestras dia 3 de abril. Uma palestra já vale o evento todo. Tá? O Marco Castro, ele tem uma palestra sobre neurovendas sensacional e os slides dele eu passei 3 vezes, maravilhosos. Então, eu não sei quem é que faz para ele, mas é aquele que, opa, tem que fazer a ponte para quando vocês precisarem de alguém para fazer slides profissionais. Obrigado, Luciana. Cleverson, por favor, libera o áudio, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Tem que liberar. Liberar o áudio. Aí. Ok, Mauro. Meu nome é Cleverson Pereira do Vale, sou palestrante, pastor batista e psicanalista. Sou aqui de Mogi das Cruzes. Legal. Cleverson tá, gente, eu acho que desde 2018, né? Cleverson é um dos primeiros que entraram lá em 2018. Vou passar agora para o Redovagno. Por favor, só falar. Tá liberado o áudio, eu acho, já.
Eu de novo, né? Sim. Redovagno, o áudio tá ok? Tá ok, né? Eu sou palestrante, trabalho com foco em desenvolvimento pessoal, mas também trabalho comunicação, a arte de falar em público, né? E tenho um programa, umas lives que eu faço toda sexta-feira. Já deixo aqui o convite para todos vocês que queiram participar e divulgar também seus produtos, seus serviços. É um programa que, como diz meu amigo Cadu Damião, é um programa quente, só vai em Redovagno quem realmente tem coragem de enfrentar essas questões. Então, já deixo aqui o convite para os colegas, é só me seguir lá, chamar no direct que a gente agenda uma data. Presto assessoria também na área pública, porque já atuei 28 anos no setor público, no setor de contratualização, RH, palestro, e estou aí no caminho, na estrada. Só não estou no acostamento, porque Legal. todo mundo passa e a gente fica, não é isso, Muito Mauro? obrigado. Só Um faltam forte só abraço a dois. todos. Faltam só dois. Eu deixei o Bom, Juliano por penúltimo, porque ele é o nosso convidado para o mês que vem. Juliano Kimura, libera o áudio, se apresenta. Opa, pessoal, boa noite. Meu nome é Juliano Kimura. Eu estou aí nessa estrada palestrando e dando aula e treinamentos há mais ou menos 15 anos. Eu fui professor do E-Commerce School, que virou Com School, foi comprado pela Magazine Luiza, né? Eu estou nessa trilha na área de marketing digital, redes sociais e inovação desde 98, mais ou menos, 2000, trabalhando bastante tempo. Então, Eu tenho um livro publicado chamado O Livro Secreto das Redes Sociais. Ele já está esgotado, está indo para a segunda edição e eu estou para lançar mais 2 livros. Fui palestrante do Facebook Brasil durante 2 anos, né? Então, eu fui escolhido para ser o porta-voz do Facebook aqui no Brasil. Atualmente eu trabalho num projeto do criador do ChatGPT, do Sam Altman, que é um projeto que ele, ele é um projeto mais louco que eu já vi na minha vida. Quando eu tento explicar ele, dá até um frio na barriga, porque eu trabalho num projeto que literalmente escaneia a íris da pessoa, cria uma identidade única no planeta e distribui dinheiro. Literalmente é isso, tá? E aí não tem muitos detalhes nesse meio, né? Eu já vivo de palestras aí há mais de 10 anos, né? Atendo já palestras do Brasil inteiro. Esse mês eu vou completar a figurinha, finalmente eu vou fechar o Brasil inteiro com o Acre. Acre era o único estado que estava faltando. Eu vou estar indo para o Acre daqui 2 semanas, né? E vou ver se ele existe, vou palestrar lá. É, e assim, eu sou uma pessoa que prega muito, eu me considero muito mais um ativista digital. Eu acredito no livre compartilhamento de conhecimento. Eu fui, inclusive, o responsável por trazer o documentário do maior ativista digital do mundo, que é o Aaron Swartz. Eu fui responsável por trazer o documentário dele para o Brasil dublado, né? E a minha empreitada, eu vou contar um pouco mais dessa empreitada toda, né? O Mauro vai me dar a honra aí de, de ter um tempinho para conversar com vocês e contar um pouquinho sobre. Eu vim com umas ideias malucas. Aliás, eu sou conhecido por ser o cara das ideias malucas. E vou apresentar para vocês algumas ideias. E quando eu falei com o Mauro, ele falou: Putz, você não tem que falar isso para mim, você tem que falar isso para todos. E daqui um mês, então, a gente vai estar junto para eu sensacional, contar. Juliano. Mês Eu que vou contar vem. essa. É, quer dar Deixa o um pessoal spoiler? curioso. Não, não, deixa o Não, pessoal. não. Quem quer saber vai ter que vir no mês que Daqui vem. um mês, daqui um mês, tá? Obrigado, Juliano. Sensacional. Quando eu conversei com o Juliano, eu falei: esse cara precisa vir para dentro, porque tem muito a aprender com ele. Então, isso é networking, pessoal. Bruno, finaliza a nossa reunião se apresentando, fazendo seu pitch de vendas, suas
últimas palavras, fique à vontade. Bacana. Sou Bruno Chagas, tricampeão de vendas numa empresa com 1.200 talentos. Cara simples, um cara que ama, na essência, ensinar pessoas, treinar pessoas. E diferente do Juliano, que é um cara da tecnologia, vou aprender muito com o Juliano, ele vai ensinar a todos nós. Mas eu sou aquele cara mais do papel de pão. O negócio de rede social, para colocar, olha, foi aos poucos. Agora que eu estou desbloqueando algumas coisas. Mas também consigo fazer a autoprodutividade. Então, por exemplo, um vendedor normal da empresa que eu trabalho hoje, ele vende 50 mil reais por mês dentro do nosso negócio, que é miudezas, né? Parafuso, porca, silicone, essas coisas. Com a forma que eu trabalho, eles falam que um vendedor tem que fazer 12 visitas por dia. Eu faço de 2 a 3 visitas por dia. A diretoria sabe disso já, é uma coisa aberta. Só que eu vendo R$500 mil por mês. Ou seja, eu vendo 10x, entendeu? Por quê? Fazendo exatamente hoje o que eu entreguei para vocês. Essa forma que eu passei para vocês é o que eu uso nos clientes. Quem tiver a honra de trabalhar comigo nos clientes, é o que eu faço, é o que eu uso. Serve para produto, serve para serviço, serve para imagem e serve até para a pessoa se libertar da liberdade dela de voar como águia. Então, assim, esse acho que é a mensagem que fica. Treinador de pessoas, me considero um cara treinador de pessoas. Sou palestrante, estou numa transição de carreira, ainda atuo no mundo dos negócios da empresa, né? Mas logo, logo, né, tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores, vocês vão saber logo, logo. Estamos trabalhando aí, né, para uma mudança de carreira. E eu conto com a ajuda de todos aí, que eu puder agregar também. Estaremos juntos aí nos eventos, se Deus quiser e permitir. E eu quero agradecer de coração a oportunidade de participar desse evento maravilhoso. E compre o meu livro, indique, viu? Porque senão eu vou vender para vocês. É só me chamar no direct, que o livro vai ser um prazer. Eu mesmo tenho feito isso. Todo dia 20, 30 livros que eu mando. O Juliano Kimura, Juliano, quero ver se isso é bom mesmo, viu? Fazer o pessoal vender esse livro. Você que é o cara de enigma. Tem um cara na internet aí, que eu descobri, diz ele que ele vendeu 50 mil livros com copyright persuasivo. Eu acho que isso pro Juliano vai ser fácil, viu, Juliano? Você vai descobrir alguns enigmas, você é um cara da tecnologia. O cara vendeu 50 mil livros com copy persuasivo, o cara realmente, eu acredito que seja bom, né? Então, depois quem quiser saber no particular, me chama que eu abro, tá bom? Juliano, quantos livros você vendeu? Quantas cópias saiu da primeira edição? Você falou, eu acho que... Agora eu não lembro se Não, foi 20 mil ou 40 mil agora, porque eu lembro assim, que quando você falou, eu achei um valor legal. 20 mil. é porque assim, eu fiz o meu livro com a editora, e aí eu fiquei com metade da tiragem, e a editora ficou com a outra metade, né? E aí tem uma história muito louca, que eles botaram em todas as livrarias, fizeram um coquetel de lançamento lá na cultura ali do cultural ali da Paulista, né? Ali Paulista. do Conjunto Nacional ali da Paulista. E aí, Mauro, as livrarias foram à bancarrota. Na época que estourou a Saraiva e acho que a Cultura entraram em falência. E aí, o meu livro estava vendendo barbaridade. E de repente os caras pararam de pagar e não tava pagando nada, 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 nada. E aí a gente teve que parar de enviar os livros para eles pedindo. E a livraria, a minha editora virou e falou assim, mano, a gente não vai mandar. Se você quiser mandar no risco, você manda. E aí, só que eu falei, não, vamos segurar. E aí a gente ficou um tempo, demorou um pouco para vender. E as livrarias nunca voltaram, nunca voltou a ser a mesma coisa, né? Mudou. O mundo mudou depois pós-pandemia. Bom, gratidão a todos vocês que assistiram ao vivo, gratidão ao Bruno que entregou esse conteúdo. Fique à vontade lá no grupo. Vocês podem colocar seus Instagram para um seguir o outro. O Bruno também pode colocar lá informações do livro, que vale a pena, pessoal. Vale a pena. Boa noite a todos e estamos conectados. Obrigado. Boa noite.